E se eu te dissesse que tudo o que você chama de tecnologia, armas, magia, astrologia, teve origem em uma rebelião espiritual? Antes de Roma, antes de Babilônia, antes de qualquer império humano, os vigilantes desceram à terra e entregaram segredos proibidos. O poder das armas, a magia e a feitiçaria, a leitura das estrelas e o conhecimento que moldou civilizações inteiras. Isso não é mitologia. Está escrito em Gênesis 6 e no livro de Enoque. Te odeio! Sai daqui! Se alguém gritar perto de você, corra. Ela pode estar apodrecendo o seu corpo, sua mente e a sua alma. Se você entender o que o Dr. Masaru Emoto descobriu no Japão, você nunca mais vai deixar ninguém gritar perto de você. Você é 70% água. A escola ensina que água é H2O, um líquido neutro, que ela só serve para hidratar. Isso é perfeito para quem quer te vender água engarrafada com flúor e cloro. Mas Dr. Emoto congelou a água depois de expô-la a palavras. A água que ouviu música clássica ou obrigado formou cristais geométricos divinos. A água que ouviu heavy metal ou eu te odeio criou formas podres, amareladas e doentes. A água tem memória. Ela grava a vibração do ambiente. Este velho de terno desafinou o planeta inteiro e você paga o preço com a sua sanidade até hoje. Existe um motivo pelo qual você se sente ansioso sem explicação. Até o começo do século XX, a afinação padrão da música vibrava em harmonia com a matemática do universo. Era o 432 Hz. Era paz. Mas então, a Fundação Rockefeller entrou em cena. Eles financiaram uma mudança global para padronizar toda a música em 440 Hz. Estudos militares da época sugeriam que 440 Hz cria uma leve agitação, desconexão. É a frequência perfeita para trabalhadores ansiosos que consomem para aliviar o estresse e não pensadores livres. Eles literalmente desafinaram o mundo para afinar o controle sobre você. Vá conferir. Sua banda favorita, o rádio, a TV, tudo está na frequência do estresse. Eles não precisam de correntes para te prender. Eles só precisam de um rádio. Em 1953, uma simples decisão de padrão musical mudou a forma como o mundo sente. A afinação moderna, 440 Hz, foi empurrada como norma, oficialmente. Padronização, praticidade, indústria cultural. Extraoficialmente, alguns relatórios falam de outra coisa. Maior estado de alerta, leve inquietação, dificuldade em entrar em repouso profundo após exposição prolongada. Começou com algo mais simples. Música ambiente em mercado, playlists de escritório, trilha de loja, propaganda, até campainha de escola. O mundo inteiro virou um campo de vibrações levemente agudas, cortando sempre um pouco acima do que o corpo gostaria de descansar. Quanto isso, em arquivos de acesso restrito, aparecem estudos com outra família de frequências. Usadas em salas de negociação, retiros privados, encontros de cúpula. Mesma harmonia. Mesma melodia. Você deita, fecha o olho, fica inconsciente por 7, 8 horas e chama isso de dormir. Mas dormir de verdade exige que o cérebro entre num estado chamado delta. É um sono mais profundo que existe. É em delta que o corpo se regenera, que a memória se consolida, que o sistema imunológico se reconstrói. Se você não entra em delta, você não dormiu, você apagou. E tem uma diferença brutal entre os dois. Em 1939, a família Rockefeller financiou a mudança da frequência musical global de 432 Hz para 440. A mesma família que desde 1910 banca a indústria farmacêutica. 440 Hz mantém o cérebro preso em ondas beta. Alerta, estresse, ansiedade. Mesmo quando você deita.
Mesmo quando fecha o olho, o cérebro não desce para delta porque a frequência ao redor não deixa. Carnaval é um ritual macabro que no final você paga o preço. Homem vira mulher, ordem vira caos, sobriedade vira embriaguez. No ocultismo isso tem nome: princípio da inversão, o pilar mais antigo da magia negra. Carnaval reúne 5 elementos de ritual: música repetitiva entre 4 e 7 Hz, frequência de transe xamânico, o álcool para derrubar sua vontade, nudez para abrir seu campo energético, sua proteção espiritual, e máscara para canalizar a entidade. Em Roma antiga chamavam de bacanalias, festas dedicadas a Baco, deus da embriaguez e possessão. Em 186 a.C., o Senado romano proibiu depois de documentar. Sabe o que significa abracadabra? Não é mágica de desenho animado. É aramaico. A língua de Jesus significa: eu crio enquanto falo. A Bíblia já avisou no primeiro versículo de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus não criou o mundo com as mãos. Ele criou falando: haja luz, e houve luz. A fala é a ferramenta de criação divina. Mas eles esconderam isso de você. Em inglês, soletrar é spelling, que também significa lançar feitiço. Quando você diz: estou morto de cansado, isso me mata, sou pobre, você está usando o poder divino contra você mesmo. Você está decretando sua própria destruição. E o universo obedece. O sinal da cruz não é uma bênção, é um selo energético. Testa, tronco, ombro esquerdo, ombro direito. 4 pontos. Geometria exata. O que te ensinaram na catequese? Que é um gesto de fé. Proteção divina. Só que a igreja nunca explicou por que esses 4 pontos. Nunca explicou a sequência. Os 4 pontos correspondem aos 4 portais energéticos do corpo. A tradição cabalística chama de coroa: centro, força e misericórdia. Quando você toca cada ponto na ordem certa, está fechando os portais, selando sua aura contra invasões. É geometria sagrada. Os gnósticos sabiam. Os templários sabiam. A igreja absorveu o ritual e transformou num gesto mecânico que bilhões repetem sem entender o que estão fazendo. Eles tiraram o manual. Matem todos. Deus reconhecerá os seus. Essa foi a ordem do Papa, antes do maior massacre da igreja. Porque o Papa mandou matar 20 mil cristãos em um único dia. Eles descobriram verdades sobre o sistema, mas a resposta correta desapareceu dos livros de história. Em 1200, um povo inteiro foi queimado na fogueira. Eles eram os cátaros. Eles se chamavam de os bons homens. Mas a Igreja Católica mandou um exército exterminar cada um deles. Porque os cátaros descobriram o segredo final. Este mundo material que vivemos é uma simulação. Eles diziam que a Terra é uma prisão, uma armadilha para capturar almas. Eles recusavam a riqueza, recusavam a autoridade, recusavam o medo. Eles sabiam que para sair da Matrix, você precisa parar de alimentar o sistema. Eles foram mortos para que você continuasse dormindo. Você acha que o Titanic afundou por causa de um cubo de gelo? Não. O naufrágio mais famoso do mundo não foi um acidente. Foi um sacrifício por dinheiro e poder. Em 1912, 3 dos homens mais ricos do mundo estavam no navio: John Jacob Astor IV, Isidor Straus e Benjamin Guggenheim. O que eles tinham em comum? Eles eram os únicos que odiavam a ideia de criar um banco central privado, o Federal Reserve. Enquanto eles estivessem vivos, o dólar não seria escravizado. Mas não dá para matar os 3 homens mais poderosos do mundo com tiros. Você precisa de um acidente que o mundo inteiro vai chorar. Eles foram atraídos para a viagem inaugural do navio inafundável. O capitão, funcionário de Morgan, ignorou os avisos de gelo. Os botes salva-vidas foram
foram removidos por estética. Não foi negligência. O demônio foi contratado para destruir a medicina natural. O nome dele era Abraham Flexner. Ele visitou cada faculdade do país e marcou as que deviam morrer. Antes de 1910, o médico usava o que funcionava: ervas, homeopatia, eletricidade, jejum. A medicina era livre e o povo se curava barato. Mas Rockefeller olhou para isso e viu um problema. Ele era dono de petróleo. Petróleo vira remédio sintético. Ninguém ia comprar química se a erva curasse de graça. Então ele financiou o relatório Flexner. O relatório dizia: tudo que não for baseado em química é charlatanismo. E o governo obedeceu. Fecharam as escolas de medicina natural. Prenderam os médicos que usavam ervas. Transformaram cura em crime. Ele abriu 5.000 pacientes sem anestesia e ninguém gritou. O segredo? Um som. Em 1960, a maior ameaça para a farmácia não era um remédio, era um som. Chamava audioanalgesia. Descobriram que se você tocar a frequência certa, o nervo da dor desliga em segundos. É como cortar o fio do telefone. O cérebro simplesmente não recebe o aviso de dor. Eles arrancavam dentes, faziam partos, cirurgias profundas, só com música e ruído branco. Sem agulha, sem recuperação, sem efeito colateral. Então, cadê essa máquina no seu dentista? Sumiu. Eles trocaram a cura definitiva por uma assinatura de Novalgina para a vida toda. Eles não proibiram a técnica. Eles só pararam de ensinar na faculdade. Porque bruxas e curandeiras sempre tinham gatos. Não era estética. O gato era o equipamento médico. O ronronar do gato não é carinho. É biotecnologia. Ele vibra entre 25 e 140 Hz. Essa frequência exata é usada em hospitais para regenerar ossos fraturados. Eles chamam de ultrassom terapêutico. Mas o gato é a versão portátil. E gratuita. Estudos provaram. Essa vibração aumenta a densidade óssea. Acelera a regeneração de tecidos em até 3 vezes. É por isso que gatos raramente quebram ossos. Eles passam o dia fazendo autofisioterapia vibracional. Quando o gato deita exatamente em cima de onde você sente dor, não é coincidência. Ele está te curando. Ele sente a inflamação e aplica a frequência correta. As bruxas sabiam. Os anjos caídos não ensinaram apenas magia. Eles ensinaram frequência. O livro de Enoque revela que a voz humana era usada como arma e como cura. Ele conta a história dos vigias, anjos que desceram à terra e ensinaram conhecimento proibido à humanidade. Ensinaram metalurgia, astrologia, cosméticos, armas. Mas tinha uma lição que ninguém comenta. Eles ensinaram o poder dos nomes e dos sons. Na época, acreditava-se que falar o nome verdadeiro de algo era comandar aquela coisa. Por isso o nome de Deus era impronunciável. Não era por respeito, era por segurança. Quem vibrasse o som certo ativava poder sobre a matéria. Eles sabiam que palavras não são apenas comunicação. São decretos, feitiços, frequências que alteram a realidade. A Bíblia que você lê foi censurada. Arrancaram o capítulo que explica a origem dos alienígenas e demônios. Eles disseram que o livro não era inspirado. Mentira. Eles tiraram porque a verdade era perigosa demais. O livro de Enoque revela que 200 vigilantes desceram à Terra. Não foi uma queda, foi uma invasão planejada. Eles tiveram filhos com humanas. Os Nephilim. Gigantes híbridos que devoravam a Terra. Mas o pior não foi o sangue, foi o conhecimento. Esses anjos ensinaram a metalurgia para criar espadas e a química para criar espelhos e maquiagem. Toda a tecnologia de guerra e vaidade veio deles. O dilúvio não foi enviado só porque o homem era mau. Foi uma limpeza sanitária.
uma quimioterapia planetária. Os monges não cantavam para Deus, eles cantavam para curar o corpo, sem remédio, só frequência. A igreja proibiu isso dizendo que era do diabo. Canto gregoriano usa a escala solfégio, matemática pura para hackear sua biologia. Quando eles acertavam a nota na acústica da catedral, acontecia a ressonância. O som não ficava no ouvido, ele fazia o crânio vibrar. Essa vibração estimulava a glândula pineal e reorganizava a água das suas células em formas geométricas perfeitas. Estudos provam, esse som explode sua produção de DHEA e melatonina. O cortisol zera na hora. Eles viviam 100 anos porque não estavam rezando. Eles estavam fazendo uma manutenção sônica no DNA. Eles afinavam o corpo como se fosse um violino. Estão reescrevendo Deus. A nova versão obedece o Estado. A Bíblia vai virar discurso de ódio. Eles não vão queimar as igrejas. Vão fazer algo pior: atualizar a fé. O plano é criar uma religião estatal. Adorar a Deus é permitido desde que você adore o governo primeiro. Mercenários! Estão vendendo a fé do meu pai! Se o padre não rezar a cartilha da ONU, a igreja perde o alvará. Sabe qual foi a única vez que Jesus perdeu o controle? Ele não bateu em adúlteros. Ele não bateu em assassinos. Ele fez um chicote de cordas e espancou os mercenários do templo. Porque eles transformaram a fé em comércio. Se Jesus voltasse hoje e entrasse na sua igreja, ele oraria ou ele quebraria as mesas? A igreja moderna descobriu o modelo de negócio perfeito: vender esperança e cobrar em culpa. Eles distorceram o evangelho. Jesus multiplicou pães para dar de graça. Eles multiplicam medo para vender a cura. Se você precisa pagar para ser abençoado, não é graça, é suborno. Já estão reescrevendo os livros sagrados com inteligência artificial. Vão remover o pecado, remover o julgamento e deixar só a obediência. Querem um Deus leve, um Deus que não incomoda o sistema, porque um povo sem fé verdadeira aceita qualquer salvador falso. E o palco já está montado para esse salvador chegar. Só falta apagar a luz. Contaminaram o ar. Você pegou rinite. Aquele cansaço que nunca passa. Remédio nenhum cura. Não é alergia. É seu corpo tentando expulsar o céu. Olha para cima. Viu as linhas brancas? Não é nuvem. Nuvem não é reta. Nuvem não dura o dia todo. Isso é manta química. Eles chamam de geoengenharia solar. Dizem que é para esfriar a Terra bloqueando o Sol. Para bloquear o Sol, cobrem o céu com alumínio e bário. O solo morre. A água acidifica. E seu pulmão vira filtro de metal pesado. Não tem máscara que segure. Não tem para onde fugir. Mas para continuar te envenenando, precisam controlar sua mente também. Sua herança foi cancelada. Seus filhos vão receber a conta. Não porque você faliu, mas porque o conceito de minhas coisas vai deixar de existir. A frase mais perigosa do século já foi dita. Você não terá nada e será feliz. Eles não vão tirar sua casa com tanque de guerra. Vão usar a economia. Carros vão custar tão caro que só rico compra. Casas vão ter impostos tão altos que você vai ser forçado a vender. Até sua geladeira vai ser por assinatura. O objetivo é transformar a humanidade em inquilinos eternos. Porque inquilino não tem poder. Se o dono quiser, te despeja. Você vai virar servo moderno. Trabalha o mês inteiro só para pagar o direito de usar as coisas. Sem herança para os filhos. Sem legado. Só boleto. Eles tiraram seu dinheiro, seu corpo, seu ar, sua existência.
É só um pouco... Eles mentiram pra você! Isso não é veneno, é a cura! Coma mais sal. Eles inventaram que é ruim, apenas para te deixar fraco. Pense comigo. Os soldados romanos eram as máquinas de guerra mais temidas da história. Eles conquistaram o mundo marchando 40 quilômetros por dia com armaduras pesadas. Sabe qual era o pagamento deles? Sal. Daí vem a palavra salário. Sem sal, eles não tinham força para marchar. O que mudou de lá para cá? A biologia humana mudou? Não. A agenda mudou. Eles fizeram a troca mais suja da história. Tiraram sal integral, cinza, úmido, com 80 minerais vitais. E te deram sal refinado. Te ensinaram que dinheiro é sujo, que rico é mau, que querer mais é ganância, que pobre é humilde e humilde vai pro céu. Mentira. Isso não é espiritualidade. É programação para você aceitar miséria. Pensa comigo. Um sistema que precisa de gente conformada. Mas olha o que eles fazem. Os mesmos que pregam humildade vivem em mansão. Os mesmos que falam mal de dinheiro têm conta na Suíça. Os mesmos que te mandam aceitar sua condição viajam de jatinho. A regra é pra você, não pra eles. Te deram uma religião falsa, a religião da pobreza. E os mandamentos são: não deseje demais. Aceite o que Deus te deu. Dinheiro não traz felicidade. Seja grato pelo pouco. Isso não tá na Bíblia. Isso tá no manual de controle. Isso é a maior lavagem cerebral já feita na humanidade. Fé não é fraqueza. É a força invisível que move montanhas. Te ensinaram que fé é coisa de gente ignorante. Que espiritualidade é muleta emocional. Que pessoa inteligente não precisa de Deus. Mentira. Estudos de Harvard, Duke e Johns Hopkins provam o oposto. Pessoas com fé vivem mais, sofrem menos depressão, se recuperam mais rápido de doenças, têm sistema imunológico mais forte. Mas se isso é ciência, por que ninguém te contou? Porque fé não se vende em farmácia. Oração não paga royalties. Comunidade espiritual não gera consulta. Eles tiraram Deus da escola. Tiraram da TV, tiraram da conversa, transformaram fé em piada de gente atrasada e colocaram o que no lugar? Um experimento escondido usando apenas o som provou algo surpreendente. O som pode dar a vida, como pode tirá-la. Nos anos 70, uma cientista fez um experimento simples. Pegou plantas iguais, mesma água, mesma luz, mesmo ambiente. As que ouviram música clássica, cresceram, ficaram fortes. As que ouviram rock pesado e barulho, murcharam, morreram. É aqui que fica estranho. Plantas não têm ouvido, não têm cérebro, mas reagiram à frequência. Som é vibração. Todo barulho, toda discussão está vibrando dentro de você. Planta morre com frequência errada. E você acha que é feito de ferro? Suas células estão murchando agora, igual a planta. Essa ansiedade que nunca passa não é porque você trabalha muito. É porque você está desafinado. Colocaram ratos para ouvir pancadão por 3 semanas. Eles ficaram agressivos e começaram a se matar. Briguem mais. Por favor. Eu quero pai contra filho. Marido contra mulher. Famílias inteiras acabando. A união de vocês é o meu prejuízo. O experimento foi interrompido. Mas os ratos que ouviram música clássica acharam a saída do labirinto mais rápido. Ficaram mais calmos e mais inteligentes. A música que você ouve literalmente muda seu cérebro. Parece distante? Olha o que está acontecendo com você. O funk que toca no carro, na academia, na balada, é afinado em 440 Hz. Essa frequência gera tensão no sistema nervoso. Você fica ansioso sem saber por quê. E o pior, não é a frequência. É a estrutura. A melodia quase não existe. Um loop de 4 notas. A mesma frase repetida 30, 40 vezes em 3 minutos. Sabe o que é repetição rítmica constante? Hipnose.
Essa frequência gera tensão no sistema nervoso. Sempre tem uma trend nova, uma política nova, uma fofoca nova, milhares de contas postando a mesma coisa na mesma hora. O único propósito disso é espalhar o medo, a raiva e fazer você perder o controle da sua própria vida. Eles sabem. Uma mente ocupada com lixo não tem tempo para a verdade. E sem saber por quê, aos poucos, você parou de pensar. Parou de questionar. Hoje, você repete o que eles falam. Segue o que eles mandam. Em 30 segundos na frente da tela, seus olhos param de piscar. A TV não descansa você. Ela desliga você. Seu cérebro entra no mesmo estado de quem está dormindo. Só que você está acordado. A tela pulsa numa frequência que seu cérebro confunde com sono. Ele entra em modo passivo. Você para de pensar. Para de questionar. Só absorve. E enquanto absorve, sua energia escoa. Você não percebe enquanto assiste. Mas quando desliga e tenta levantar do sofá, o corpo pesa. A cabeça pesa. A vontade sumiu. Você culpa o trabalho. Culpa o dia. Mas passou 4 horas conectado numa tela que drenava você sem parar. Te disseram que TV é descanso. Mentira. Descanso regenera. A tela anestesia. Você já reparou que passa mais tempo assistindo a vida dos outros do que vivendo a sua? Olha no espelho. Cadê o brilho no olho que você tinha aos 10 anos? Por que você acorda mais cansado do que foi dormir? Aquela criança não morreu de velhice. Ela foi assassinada pelo sistema. Isso não é vida. Isso é morte em vida. Você virou um espectador da própria existência. Quer assumir o controle de volta? Eles tentam te apagar porque têm medo do que você é. Você não é essa casca cansada. Você é uma centelha do Criador. Seu DNA toca uma música divina, mas o ruído do mundo te dessintonizou. Pare de vibrar no medo deles. Volte para a frequência original. Existe uma grande chance de você ser o fim da sua linhagem. Não porque você quer, mas porque eles decidiram por você. Saiu um estudo recente da Universidade do Novo México que a mídia tentou abafar. Cientistas analisaram testículos humanos. Sabem quantos eles acharam microplásticos? Em 100% deles. Isso mesmo. Não é só no oceano. O plástico está dentro das suas gônadas agora mesmo. O polímero age como um bloqueador físico e químico. Ele derruba a contagem de esperma a níveis críticos. E faz isso em silêncio. É o cenário do filme Filhos da Esperança na vida real. Um mundo onde homens jovens são estéreis e velhos, os últimos capazes de gerar filhos. Eles transformaram seu corpo num aterro sanitário.